Graça e paz, pessoal. Pastor Nilson Teixeira, mais uma vez aqui, Graça sobre Rodas. E para começar, eu quero começar dizendo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, vai. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer essas palavras chegarem aí em todos os lugares que elas precisam chegar, ok? Bom, sem mais demora, quero falar sobre algo hoje que eu quero deixar bem claro aqui. Isso é a minha opinião. Então você tem todo o direito de discordar, tem todo o direito de pensar diferente, mas eu estou expondo a minha opinião, ok? É a opinião de alguém que já tem mais de 30 anos no Evangelho e eu tenho mais de 25 anos como pastor. Então eu creio que a minha opinião não é isenta, ou ela não é sem a influência da palavra de Deus. Como a própria palavra diz, eu também penso que tem o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero falar sobre o coronavírus. Eu já fiz um vídeo falando sobre o coronavírus e o fim dos tempos. Tá aí no canal, se você quiser assistir, você pode assistir. Posso até colocar um card aqui depois para você ter onde clicar. Mas quero falar sobre o coronavírus e as igrejas fechadas. Sim, infelizmente, os assuntos relacionados à igreja muitas vezes geram polêmica. E eu acho que não era para gerar. Então hoje eu queria falar sobre essa questão das igrejas fechadas. Muitos pastores têm fechado suas igrejas, outros não têm fechado, e aí começa a confusão. Primeiramente, a palavra de Deus diz que nós, povo de Deus, somos um povo ordeiro. Nós não somos um povo desobediente às autoridades. Mas antes de falar de obediência, autoridade e tudo mais, eu queria deixar uma coisa clara aqui. Eu ainda não vi nenhuma ordem do governo dizendo fechem as igrejas. O que eu vi até agora na mídia, até agora, esse dia aqui que eu tô gravando aqui o vídeo, que eu vou postar esse vídeo, eu não vi ninguém fazer isso. O que eu vi foi um conselho, uma orientação. E aí o que acontece? Cada um que tem a sua consciência, porque se você se informar um pouquinho mais a respeito desse vírus, você vai despertar a sua consciência. Consciência de quê? De que o mais importante nesse momento é tentar evitar que o vírus se espalhe, se propague de uma forma muito rápida, porque ele se propaga de uma forma muito rápida. Então, como é que se faz isso? Evitando os ajuntamentos. E a igreja tem um ajuntamento semanal. Então, é simplesmente isso. Mas não é nenhuma perseguição religiosa, nem ninguém dizendo que as igrejas têm que fechar, não. Mas é uma consciência de cada pastor, de cada líder, de cada igreja, de denominação, de fazer aquilo que acha correto. Eu sou pastor, eu fechei a minha igreja. Estou fazendo transmissões online. Mas isso é coisa de cada um. Eu sei que vai chegar um momento em que não vai ser mais uma opção, né? Vai ser algo que vai ter que se fazer. Porque das histórias que nós ouvimos, tanto da Itália, Espanha, China, enfim, os países que foram atingidos primeiramente por esse vírus, nós vemos que a situação é séria. A situação é séria, a situação é grave. Não é uma brincadeira. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados às coisas na mídia, aos blefes, às invenções de moda, às mentiras, que nós pensamos assim, deve ser mais uma armação, tá todo mundo armando. Mas eu quero que você pense o seguinte: vamos pensar que seja uma armação. Você acha mesmo que se fosse uma armação, empresas aéreas suspendendo voos, outros tipos de empresas que têm grande lucratividade, suspendendo seus serviços, você acha que isso realmente ia acontecer? Essa gente quer ganhar dinheiro o tempo todo, eles não iam parar um segundo sequer. Então se isso realmente está acontecendo, é porque talvez a coisa ainda seja mais séria do que a gente pensa. Eu assisti um vídeo de uma senhora lá da Itália, uma brasileira que mora na Itália, e ela falando de como a coisa foi lá. E lá eles
eles pensaram, não deve ser tão sério assim, porque as informações que eles tinham a princípio eram umas informações meio descasadas. Não deve ser tão difícil assim, não deve ser tão complicado assim, e a coisa complicou. Então hoje, aqui no Brasil, nós também tivemos várias informações aí erradas, descasadas, dizendo, só os velhos que são atingidos. E pensa bem, só os velhos? Eu tenho mãe, você deve ter mãe, avó, então não importa? Se os velhos morrerem, não importa? É isso? Mas eu quero dizer que isso é uma mentira. Não somente os velhos, mas tem jovens também sofrendo com a doença e até morrendo da doença. Então não pense você que isso não vai te atingir, não pode te atingir. Isso é algo que realmente está acontecendo no mundo. Agora, é falta de fé? É medo? Não. Não é falta de fé. Eu não fechei a igreja por medo, nem por falta de fé. Eu fechei a igreja por entender que é uma medida que deve ser tomada para prevenção. Nós continuamos orando, nós continuamos crendo, nós continuamos confiando que Deus, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é mais poderoso do que qualquer coronavírus, do que qualquer enfermidade que surja. A propósito, eu escrevi um e-book orando o Salmo 91 para a proteção. Vou deixar o link aqui, o e-book é de graça. Você não precisa pagar, você vai ter de graça, é só baixar e ler. É um e-book rápido, tem poucas páginas. Então, nós cremos que Deus é poderoso, nós cremos que Deus pode curar, que Deus pode libertar e vencer esse vírus. Mas, como cidadãos, como pessoas conscientes, nosso papel agora é cooperar com todas as outras pessoas para para não permitir que esse vírus se propague tão facilmente. Pensa bem, se países de primeiro mundo estão passando dificuldades com respeito a esse vírus, imagina no Brasil. Aqui em Teresópolis tem uma UPA. Você acha que a UPA vai dar conta se a gente tiver 2% da população de Teresópolis baixando o hospital na mesma semana? Você acha? Então é uma questão de consciência. Estou falando de uma cidade pequena, de quase 200 mil habitantes. Mas imagina numa cidade maior, de 2 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Irmãos, é uma questão de consciência. Então as igrejas fechadas não é questão de falta de fé, de medo. E eu queria pedir a você, eu sei que, como eu falei no outro vídeo, esse vídeo pode ser uma gota no oceano, mas eu vou pedir a você, não fique criticando não. Quando você vê alguém falando alguma coisa, deixa isso pra lá, evite a crítica. Vamos orar. Vamos orar. Deixe crítica pra lá. Crítica não tá com nada. A gente vê muita gente na internet criticando. Não critique. Ok? Vamos orar, vamos cooperar para fazer o melhor possível. Porque uma das marcas do cristão é isso. Ele é ordeiro, ou seja, ele prima pela ordem. E ele é também intercessor da cidade. A Bíblia fala, orai pela paz da cidade para a qual enviei vocês, porque se ela prosperar, vocês também vão prosperar. E se ela for abençoada, vocês também vão ser abençoados. Se ela for curada, você vai ser curado. Então, ou seja, o que acontecer na cidade, também acontece a nós. Então, creia. Seja lá qual seja o vídeo que você tenha visto, pastor que você tenha visto falar, querido, creia. O nosso papel agora é cooperar com a sociedade e orar por ela, ok? Deixa seu like se você gostou, Deus abençoe, até o próximo vídeo, graças sobre rodas, e eu deixo aqui a paz do Senhor, paz.